Olá pessoal, meu nome é William Orlandi e este é o quadro Livros que Falam, que é o quadro de resenhas aqui do canal Crítica Teológica, e hoje nós vamos resenhar um livro maravilhoso, recém-lançado, sobre Apocalipse, que eu já vou mostrar para vocês. Nós temos uma trajetória aqui neste quadro aqui de resenhas de fazer várias bibliografias de top 10 livros sobre cada livro da Bíblia. A gente fez sobre Mateus, eu ia gravar sobre Marcos, mas eu interrompi para falar sobre esse lançamento, sobre o livro de Apocalipse. Então a gente vai caminhar assim. Às vezes eu vou trazer a resenha de livros para vocês e às vezes eu vou trazer essa bibliografia de top 10 livros sobre livros da Bíblia, mostrando os melhores comentários, as melhores monografias e as melhores obras, e comentando um pouquinho sobre o que elas falam, que isso por si só já abre a nossa mente para conhecermos a pesquisa que está desenrolando. Bom, pessoal, a gente está com muita coisa aqui no canal. Tem estudos paulinos, tem sermões, tem livros que falam, tem estudos bíblicos. E eu gostaria que vocês se engajassem ainda mais, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando, porque quanto mais o canal cresce e atinge mais pessoas, mais eu consigo, digamos assim, me dedicar mais. Eu gostaria de trazer uma live por semana com estudos aprofundados sobre teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, teologia histórica e todas as áreas da teologia, para vocês, para edificar vocês e eu junto nesse processo mutuamente. E para isso vocês têm que ajudar-nos a crescer. Você não paga nada, não quero o seu dinheiro, não estou cobrando nada, apenas para atingir mais pessoas, para que eu consiga ter mais tempo para me dedicar para vocês aqui, trazendo um conteúdo de primeira para vocês. O livro que eu estou falando é este maravilhoso livro aqui, publicado pela Thomas Nelson Brasil, que está fazendo um trabalho extraordinário de publicação aqui no Brasil sobre teologia, que é o do Richard Bauckham, A Teologia do Livro de Apocalipse, lançado recentíssimo aqui pela editora Thomas Nelson Brasil, ok? Esse livro originalmente foi publicado em 1993 e eu conheço ele já faz um tempão em inglês, e eu confesso a vocês que eu não esperava que fosse ser traduzido esse livro tão cedo assim, 93 pra cá, né? Mas assim, normalmente os livros assim não são traduzidos em português, e eu fiquei muito feliz, muito empolgado, mesmo conhecendo de capa a capa aí o material em inglês. Eu fiz questão de comprar o livro em português e mostrar aqui para vocês essa edição maravilhosa aqui da Thomas Nelson. Richard Bauckham é um dos grandes nomes, para quem não conhece, da teologia bíblica e da teologia do Novo Testamento em especial, e este livro é muito bom. Ele tem um livro aqui, se vocês conseguem ver aqui, que é sobre testemunho no Novo Testamento, que é muito bom, que eu gostaria de trazer para vocês estudos capítulo por capítulo dele, e para isso vocês já sabem que precisam se engajar mais aí no canal, ok? Sobre o que é esse livro? É a teologia bíblica sobre um dos livros mais difíceis aí da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, o último livro aí do apóstolo João e do cânon. Ele vai começar falando sobre como ler Apocalipse, ok? Então, se inteirar do gênero literário do Apocalipse é extremamente fundamental para todo esse processo e de entender Apocalipse. Eu tenho uma série aqui no canal de estudos de Apocalipse, capítulo por capítulo, verso por verso, onde eu trago esse livro, não tinha sido publicado em português ainda, e às vezes está só em áudio, às vezes está com uma gravação ruim, porque é bem antigo essas gravações, né, que eu estou planejando para vocês. Eu não terminei, eu parei pela metade do livro de Apocalipse, pretendo retomar algum dia. Mas basicamente Apocalipse tem três gêneros literários. Você tem um gênero literário apocalíptico, que é muito importante conhecer o que é um apocalipse. Então, no verso 1 do capítulo de Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo. Então, no grego é Apocalipse Jesu Christou, né? Apocalipse de Jesus Cristo. Se vocês lerem o verso 3 comigo, diz assim: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse de João é um apocalipse, é um livro de profecia e também é uma carta. Verso 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça, voz e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, e por aí vai. Ok? Então, entender o que é uma carta do século I, o que é o gênero apocalíptico e o que é uma profecia,
ajuda demais, é fundamental para você conseguir interpretar Apocalipse corretamente. Bom, mas esse livro vai falar da teologia de Apocalipse e não é um comentário de Apocalipse, né? Mas o que o Apocalipse nos ensina sobre Deus. E aí ele é bem trinitário na estrutura. No capítulo 2, para vocês terem uma ideia, ele vai tratar sobre Deus e o capítulo chama Aquele que é, que era e que há de vir. Então essa expressão, essa intitulação no grego aqui é uma expansão de Êxodo 3,14. Êxodo 3,14, Deus se revela para Moisés com o nome Erie Asher Erie, e depois Yahvé. Erie em hebraico é eu sou, né? E o Yahweh seria a terceira pessoa do singular, né? Ele é, ok? Então o eu sou ali de Êxodo 3,14, eu tenho uma pregação inteira que vai ser essa semana para vocês sobre Êxodo capítulo 3. Não percam as pregações, estamos pregando o livro de Êxodo, maravilhoso livro das Escrituras para nós, que nos ensinam muito sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas esse nome, eu sou o que sou, no próprio contexto de Êxodo 3, ele já é tridimensional no sentido temporal da coisa. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele se revela para Moisés assim, passado. Ele é o eu sou e ele será com Moisés. Também, o eu sou o que sou também pode ser traduzido como eu serei o que serei. Então é um Deus que governa todo o tempo, fez alianças no passado, por isso ele pode cumprir a sua promessa no presente e também ser a nossa esperança no futuro. Ok? Isso em Isaías é desdobrado como eu sou o primeiro e o último. Então o eu sou de Êxodo 3,14 na releitura de Isaías se torna o primeiro e o último, aquele que fala de antemão as coisas que hão de acontecer, e portanto não há nenhum outro Deus. Se você ler Isaías 42, por exemplo, Isaías 40 em diante, ele vai ter essa teologia de exclusividade monoteística de Yahvé, ao mesmo tempo que ele é fiel ao pacto e a si mesmo. O apóstolo João desdobra isso. No Evangelho de João ele aplica isso a Jesus. Jesus é o eu sou, ok? E aqui você tem tanto Jesus quanto Deus Pai o tempo todo falando: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ok? Deus Pai fala isso, Jesus fala isso, e aí você tem aqui nesse livro uma tabelinha mostrando quando é Deus Pai que fala, quando é Jesus que fala, e alterna Deus Pai, Jesus no começo, capítulo 1 e 2, e aí lá no final do capítulo 21 e 22, Deus Pai e Jesus de novo. Deus Pai no capítulo 21, Jesus no capítulo 22, com esse título divino, eu sou o que sou. E de Deus no livro de Apocalipse, ele é transcendente e soberano. Você tem vários, no esquema gramatical do texto grego de Apocalipse, você tem o que nós chamamos de passivo divino. O que é passivo divino? É quando algo acontece, não se fala quem fez, mas o sujeito implícito é o próprio Deus. Então, todas as pragas, todos os julgamentos, as condenações, a salvação, tudo que acontece em Apocalipse, mesmo pelo instrumental demoníaco, instrumentalizando os demônios, é Deus quem concede autoridade para tudo acontecer. Ele é o soberano, o eu sou, ok? Ele que está no trono governando todas as coisas. Então, as pragas, elas ganham sua autoridade, a sua chave, a sua taça derramada. Quem faz isso é o próprio Deus. Tudo gira em torno do trono que está no centro do universo, onde Deus está sentado, governando como rei. Ok? Então esse capítulo é muito poderoso para você conhecer mais sobre Deus através do livro de Apocalipse. Depois ele tem 2 capítulos falando sobre Jesus. Então o livro é cristocêntrico do começo ao fim, revelação de Jesus Cristo, ok? Então é um genitivo aqui, né, de objetivo, uma revelação que é sobre Jesus Cristo, ok? Então por isso nós temos 2 capítulos aqui dedicados ao Cordeiro no trono, ou seja, quem é Jesus, e a vitória do Cordeiro de seus seguidores, ou seja, o que Jesus fez. Ele morreu e por isso ele é vencedor, porque ele ressuscitou dos mortos também. E depois no capítulo 5 a gente tem o Espírito de Profecia, falando sobre o Espírito Santo. Então os 7 Espíritos de Yahvé que vão por toda a terra, não são 7 pessoas do Espírito, mas é o Espírito sétuplo, lá de Isaías capítulo 11, onde você tem ali 7 características do Espírito: o Espírito do Senhor, sabedoria e entendimento, temor e conhecimento, e por aí vai, são 7, né?
E aí você tem toda essa estrutura trinitária do Apocalipse. Deus Pai, que é soberano sobre todas as coisas. Jesus e o Espírito também são, mas Jesus é aquele que se encarnou, que morreu e triunfou, e por isso ele pode abrir o livro que é sobre a história da salvação, ok? Que desenrola a partir de si mesmo, né? Que é Jesus. E você tem o Espírito que é enviado para cumprir essa missão cabal aí de salvação, ok? Capítulo 6, a Nova Jerusalém. Então eu vou falar que a Nova Jerusalém não é apenas um lugar, mas é também pessoas, né? Essa fundição de imagens da noiva sendo a igreja e sendo também a nova criação restaurada que desce. E ele vai terminar o livro falando sobre como aplicar Apocalipse para hoje, ok? Então o livro é excelente. Ele começa falando como ler Apocalipse, termina falando como aplicar Apocalipse, e aí no meio você tem Pai, Filho e Espírito, e aí a igreja, né, e a redenção cósmica que a Trindade está engajada. Ok, pessoal? Então recomendo demais a teologia do livro de Apocalipse. Richard Bauckham é super tranquilo de ler. Você pode aí ler em qualquer nível aí da teologia. E claro que quanto mais iniciante você for, mais devagar você vai ir, né? E quanto mais avançado você for, mais rápido você vai desenvolver a sua leitura. Mas isso aqui é livro para todo mundo poder ler aí. Presentei o seu pastor, presentei o seu irmão, compre 2, 3 desses e já apresentei as pessoas para que a gente consiga entender melhor o livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito para quê? Para nos dar alegria. Ele fala bem, verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse: bem-aventurado os que ouvem, leem as palavras da profecia. Então, o que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Então não é para botar medo, Apocalipse no crente, ficar fazendo filminho hollywoodiano doido aí, né? É pra, ok, mesmo em meio a toda essa tribulação, Deus é soberano, Cristo venceu, o Espírito está operando e portanto eu posso descansar e me alegrar em Deus. É sobre isso que é Apocalipse, o Cordeiro no trono, ok? Então, pessoal, chamo vocês de novo aqui para se engajarem no canal, para nós conseguirmos muito mais conteúdos aí semanais. Talvez semana que vem não, ano que vem, perdão, eu quero trazer sobre literatura. Eu tô doido, já preparei uma série gigante aqui sobre o Paraíso Perdido do Milton, sobre a Divina Comédia de Dante, sobre as épocas aí de Homero. E eu gostaria de trazer mais conteúdo para vocês, mas não tem como, porque eu sou extremamente ocupado, eu preciso pagar as contas, então tenho vários trabalhos aqui e o YouTube não ganho nada, é apenas um trabalho que eu estou de forma muito feliz, alegre, entregando para vocês aí esse conteúdo. E portanto, se engajem aí, deixe seu like, se inscreva no canal, converse comigo aqui nos comentários. Eu estou conseguindo responder todo mundo por enquanto. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.